Recebemos aqui no estúdio do J7 Newton Marto, que hoje vem falar sobre a campanha Leão Amigo. Achei muito bacana essa campanha. Muitas pessoas ainda desconhecem que podem destinar porcentagem do imposto de renda para instituições das cidades. Isso não só em Catanduva, no Brasil de uma maneira geral. E é isso que vamos explicar agora. Bom dia, Newton. Bom dia, satisfação estar aqui com vocês. E realmente, Marcão, essa campanha é muito importante. Ela começou em 2018, a gente tem insistido com esse trabalho, porque a gente sabe que é um trabalho de um potencial enorme para Catanduva. Só para se ter uma ideia, com os dados da Receita Federal, se todo mundo destinasse os 6% para Catanduva, nós teríamos uma arrecadação de 4 milhões e 200. É muito recurso que a gente está perdendo. E esse recurso, quando fica na cidade, ele é destinado às entidades beneficentes, que é as organizações da sociedade civil. E elas, através de projetos, se credenciam no fundo municipal, recebem o recurso, gastam o recurso, depois prestam conta, porque tem que ter uma transparência, uma responsabilidade. O Tribunal de Contas também faz a aferição. Então é um recurso muito importante que ano a ano está subindo a destinação, mas ainda é muito pouco o que a gente está conseguindo reter na cidade. Para quem está assistindo, então, como é que a pessoa pode pedir essa destinação? Olha, a gente orienta sempre assim: quem tem imposto a pagar e mesmo a restituir, que converse com o seu contador. O contador, o contabilista é um parceiro estratégico nosso. Nós temos insistido nesse trabalho também. E vocês têm procurado os contadores? Tem. A Delegacia Regional de Contabilidade, do Conselho Regional de Contabilidade, através do Marcos Mendes, tem feito a divulgação do nosso trabalho. Ela compartilha com todos os contadores que eles têm contato, né, reforçando esse trabalho. Por quê? Quem tem imposto a pagar ou a restituir, ele tem que fazer no formulário completo. Essa é uma exigência da Receita. Então isso dá um pouco mais de trabalho, mas ao fazer no formulário completo, no final do preenchimento tem o campo das destinações. E lá você tem tanto a aba do Conselho do Idoso, que é o Fundo Municipal do Idoso, quanto do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Quando você clica nessa aba e clica lá no campo para preenchimento, o próprio sistema da Receita faz o cálculo de quanto você pode destinar. É automático. Aí é gerado uma DARF, com vencimento até 29 de abril, você recolhe aquela DARF e você já deixou a parte dos fundos municipais. E aí os 94% restante que vai para a Receita Federal, vai para o governo federal como imposto de renda. Você mesmo, Newton, disse que começou em 2018 a destinação de parte da porcentagem do imposto de renda. Você disse, inclusive, que 4 milhões seriam destinados para Catanduva se todo mundo engajasse nessa campanha. Sim. Você tem números de quanto foi arrecadado? Em 2018, quando a gente iniciou o trabalho, e a Arcos faz esse trabalho de conscientização, de fortalecimento, porque ela visa fortalecer todo o terceiro setor, as organizações que estão inscritas, porque a organização, para receber recurso, ela tem que inscrever um projeto e ela tem que estar inscrita nos fundos, nos conselhos municipais. Em 2018, a gente estava arrecadando em torno de R$106 mil. Aí nós começamos um trabalho muito abaixo do que, né, para quem pode potencial. chegar em 4 milhões e 200. No ano passado, nós já atingimos 237.800. Quer dizer, houve uma evolução, mais do que dobrou. Mas mesmo assim, é muito pouco diante do que a gente pode conseguir de recurso para a cidade. Isso faz diferença, porque esse recurso vai para as organizações que o pessoal sabe. Do idoso, quem são? Os antigos asilos, que são as ILPIs. Né? Hoje elas chamam Instituição de Longa Permanência do Idoso. Então, vai para essas organizações, Vila São Vicente, Monsenhor Albino, Recanto Nosso Lar. São organizações que precisam desse recurso e fazem toda a diferença. E no Fundo da Criança e Adolescente vai para todas as organizações que têm um trabalho ligado à criança e adolescente. Casa de Apoio à Criança, que é a antiga Casa do Menor, né? O IDVC, tudo que você imaginar. Casa Lar, que são os jovens que ficam abrigados também numa forma de república. Então, são organizações importantíssimas para a gente, que prestam esse serviço social e que precisam desse recurso. Isso faria toda a diferença na vida dessas organizações. A campanha Leão Amigo, ela conscientiza a pessoa de que tem essa possibilidade de fazer esse investimento ou destinação para essas entidades.
quais outras ações que vocês estão fazendo, além de participar de entrevistas, de bate-papo, rede social, o que vocês vão fazer para divulgar melhor, para a pessoa se conscientizar ainda mais sobre essas ações, essas possibilidades? Esse espaço é muito importante, porque ele irradia, as pessoas, muitas não sabem disso, não têm conhecimento. O trabalho mais importante que a gente tem feito, e esse ano a gente retomou, porque com a pandemia a gente teve uma dificuldade, né? Tanto que caiu um pouco o ano passado a arrecadação, porque a gente não foi intensamente fazer esse trabalho. Mas esse ano eu estou revisitando pessoalmente todos os escritórios de contabilidade de Catanduva. Já atingi em torno de 50 dos principais escritórios de Catanduva, falando pessoalmente com o proprietário ou com algum responsável da parte contábil de imposto de renda, explicando, esclarecendo, né? Definindo essa questão de que eles podem fazer uma diferença muito importante em nossa cidade, porque se esse recurso vai embora, ele vai fazer muita falta aqui, ele está fazendo muita falta. Então, essa visita e com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade, através do Marcos Mendes, nós estamos fortalecendo a divulgação e a compreensão dos contabilistas, dos contadores em relação a isso. A gente sabe que em algumas situações, no formulário completo, na simulação, acaba dando um imposto maior a pagar. Dá uma pequena diferença, às vezes 400, 500 reais. Que a pessoa vai falar, pô, eu vou pagar mais, então eu não pago. Mas isso também reflete num outro trabalho muito importante. Nós estamos fazendo um estudo, inclusive com subsídio das informações dos contadores, dizendo, não é muito legal, porque às vezes eu vou falar com o meu cliente, aí eu faço a simulação, isso fica mais difícil, ou o parcelamento não cabe, porque o valor retido você tem que pagar à vista. Tem uma série de coisas e componentes, nós estamos coletando, nós vamos fazer um estudo e vamos fazer uma proposta. A Arcos vai elaborar uma proposta firme para ser encaminhada a Brasília. Porque a gente sabe que tudo isso depende da vivência. Só quem vive a realidade aqui na ponta, né, nas entidades, sabe da dificuldade que elas têm. Então, se a gente conseguir construir uma proposta bem interessante, factível, nós vamos ter argumentos suficientes para que o governo federal e a Receita Federal entendam que eles podem fazer alguns ajustes que vão facilitar a possibilidade da destinação ficar na cidade. Isso já vai ser um grande avanço também. Com certeza. Ô Nilton, e diante desse trabalho de conscientização, visita aí ao Marcos Mendes, que é da Associação dos Contabilistas, qual é a expectativa que vocês têm de arrecadação esse ano? Então, é difícil dizer, viu, Marcão? Porque depende do comportamento e da reação de cada um. O que a gente sempre insiste é que, ano a ano, a gente pode crescer. Então, o que eu falo para os contabilistas, os contadores? Você tem uma carteira aí de 30 clientes que tem potencial. Convence 5 esse ano. O ano que vem, mais 5. Gradativamente, nós vamos subindo. Porque a gente sabe que um recurso desse aplicado na cidade, nessa rede social, olha, nós podemos, como a gente tem esse trabalho que a Arcos também veio como uma inovação, um trabalho em rede, que está unindo as organizações, se vier mais recurso, nós podemos ser um diferencial realmente. Daqui a pouco estão falando, vamos ver Catanduva o que está acontecendo, porque lá é uma referência no trabalho no terceiro setor. E isso tem evoluído. A gente tem uma expectativa muito positiva de que nós vamos ter realmente um sucesso cada vez maior nessas ações. Mais do que um trabalho de convencimento, é um trabalho de conscientização, né? Vocês muito têm que bem conscientizar. Dito, né? É conscientização, porque o que acontece? O imposto de renda, muitas vezes, fica para o mês de abril. A gente vê a vida dos contadores. Tem alguns que têm dificuldade de nos atender, porque estão lá no imposto de renda. Por quê? Fica para a última hora. Então, a gente também argumenta com todos os escritórios o seguinte: se você vai, esse ano, ter como meta conseguir 5 clientes, 8 clientes para fazer isso, prepara antes esses, faz lá toda a simulação e chama o cliente com antecedência. Fala, olha, há uma possibilidade do seu recurso ficar na cidade, vai ajudar as organizações do terceiro setor, as entidades que fazem um trabalho que muda a vida da pessoa, né? Os nossos assistidos, desde criança, adolescente, idoso, mulheres com Alzheimer, a luta do trabalho dos cegos, todos esses trabalhos precisam de recursos. E não é fácil conseguir recursos. As entidades muitas vezes têm que se mobilizar, fazer um almoço beneficente, um jantar, uma pizza, mas é um trabalho, um esforço brutal para muitas vezes um resultado pequeno.
quando a gente tem um volume grande de recursos disponível e a gente precisa avançar em saber usar esse recurso, em conscientizar, como você falou, para que esse recurso fique na cidade. Eu percebi que, além de um instrumento, né, bacana, e aí fica aí, tá à disposição, às mãos das pessoas, né? Eu acho assim que esse ano já não existe mais tempo suficiente e nem hábil para fazer esse meio de campo, digamos. Mas poderia depois a Arcos ou, enfim, entidades que participam de entidades de assistência, um chamamento junto aos contabilistas, mesmo aquelas pessoas que fazem o imposto de renda particularmente, para discutir isso, para que haja assim, um maior engajamento, maior envolvimento das pessoas nessa campanha aí do Leão Amigo. Isso está relacionado, Marcão, a uma questão importante. E a gente tem trabalhado com o Marcos Mendes, com algumas pessoas que estão em torno dele, com o trabalho do Conselho Regional de Contabilidade, porque há um movimento de se retomar a criação da Associação dos Contadores e Contabilistas de Catanduva. E a gente está estimulando isso, acha que é muito importante, porque a partir do momento que você tem uma organização articulada, você fortalece aquele segmento e você trabalha mais diretamente com eles também, né? Porque a delegacia regional, ela é uma representação, então ela tem contato com todos, mas não é o trabalho cotidiano de uma associação local que aí sim ela trabalharia o tempo todo. Então isso também tem um trabalho da Arcos estimulando a que eles se organizem, criem novamente, retomem o trabalho da Associação dos Contabilistas, que vai ser um parceiro mais forte ainda nesse trabalho direto com os contabilistas e os contadores da cidade. Agradecemos a sua participação aqui no J7 Notícias, o Nilton Marto, que é diretor da assistência social. Hoje eu sou diretor da Secretaria de Assistência Social, isso, né? Exatamente. Isso vale ressaltar também a importância de que o governo abre espaço para a gente fazer esse trabalho, né? Tanto a Marcela, nossa secretária de Assistência Social, o prefeito Padre Oswaldo, que tem esse olhar sensível, nos dá uma força para que a gente possa atuar mais fortemente nessas campanhas, porque, no fim, quem vai ser beneficiado é a comunidade através das organizações do terceiro setor. Então isso também a gente agradece muito e tem feito diferença no nosso trabalho. Obrigado, um bom dia a você. Obrigado, bom dia a vocês também. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais informações no J7.